Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso Web Hour. Boa noite, Dani. Boa noite, doutora. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. É muito prazer. Meu nome é Luísa. Faço parte aqui do suporte clínico, sou ortodontista do suporte clínico da Adtech. E hoje nós estamos com o nosso convidado ilustre aqui, Daniel Valezin, que é o nosso gerente de treinamento. E estamos aí para contar de uma novidade, de um lançamento, né, Dani? É E isso aí. seja muito bem-vindo, Dani. Muito obrigada pela presença. Obrigado, O obrigado. pessoal está dando boa noite aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Já começar Pessoal, animado. então, isso, o Dani vai iniciar, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem enviar aqui no chat. O chat vai ficar aberto durante toda a apresentação. E a gente pode interromper durante a apresentação e também ao final para responder todas as dúvidas, tá? Então, fiquem à vontade. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Obrigada, Dani. E é isso. Valeu, obrigado. Boa noite a todos mais uma vez. Bom, sem delongas aí, eu acho que a curiosidade é grande por parte de vocês. Nós iniciamos a Selfie com o seguinte slogan, né? A nova era da odontologia digital. E nós trazemos essa questão da nova era pela evolução, pelo fluxo, desde lá do início da selfie, trazendo um fluxo diferente, um fluxo diferenciado, com faseamento, com pausa, possibilidade de abortar, ajustes. Depois nós viemos com o plástico, saímos do PETG, fomos para o copoliéster, depois, os doutores pedindo, puxa, queremos recurso 3D no sistema de planejamento, trouxemos o iWorto com recursos 3D. E agora, mais um pedido, tem coisas que nós conseguimos, ouvindo bastante os doutores, esse é o nosso ponto aqui do lado da Adtech, é ouvir bastante o que os ortodontistas têm para trazer, porque nós formamos isso todos juntos. Quem está bem próximo aí sabe do que nós estamos falando. Tem coisas que a gente consegue e tem coisas que é possível. E mais uma vez aí estamos lançando uma ferramenta que vai muito de encontro com as necessidades das clínicas. O objetivo é realmente fazer mais volume, mais pacientes integrando esse mundo de alinhadores, ficando cada vez mais democrático. E essa é uma outra palavra que nós falamos muito dentro da empresa e, consequentemente, fora. A democratização e a personalização, o protagonismo de vocês. Então, mais uma vez, nós estamos trazendo uma ferramenta com foco em democratização. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Como a doutora Luísa comentou, fique à vontade de fazer perguntas. Nós abriremos aí os espaços. Mas vamos lá, vamos para a nossa apresentação aí e da grande novidade. Bom, nós estamos denominando como meu alinhador para o paciente dentro da Selfie, ok? E o meu alinhador, ele está trazendo algumas vantagens, alguns benefícios. E quando se traz vantagem, quando se traz benefício, tem ações positivas. Então, trazendo aqui para vocês, em primeiro, a questão das vantagens. Então, qual que é a vantagem hoje de trabalhar com o meu alinhador? Só lembrando que tudo que nós temos hoje na Selfie, ele permanece. Os pacotes permanecem, o Flex permanece. Só que agora nós estamos oferecendo mais um recurso, mais uma opção na questão da forma de pagamento. Então, problemas com limite do cartão de crédito, ou seja, aquele paciente que se interessa, que gerou curiosidade, gerou interesse em trabalhar com os alinhadores com vocês, e ele não tem aquele limite de 8, 9, 10, 12 mil que vai sair o custo, o valor total do tratamento, agora ele vai conseguir usufruir do seu cartão, porque nós iremos cobrar parcialmente, né, o tratamento, não todo. Então, vocês vão entender lá na frente. Então, isso vai ajudar muito essa questão do limite do cartão de crédito de paciente. E a possibilidade de vender para o paciente através do boleto. Então, esses dois aqui que nós estamos trazendo para vocês é um recurso nosso para cobrar do paciente. Nós teremos um momento que vai cobrar no cartão de crédito do paciente e teremos um outro momento que nós cobraremos no boleto, ok? Então,
Isso também sai da frente, né, e resolve bastante aí a situação do dia a dia na questão de precificação. Outro ponto também que se fala muito, a economia, a questão da tributação. Então, isso reduz a carga tributária, né? Nós estamos falando aí de 16, de 27%, pessoa física, pessoa jurídica. Uma coisa é falar dentro de 10 mil, 12 mil, 13 mil. Outra coisa é falar dentro de 4 mil, 5 mil, 3 mil. Então, isso também vai ajudar bastante no dia a dia da clínica. Um outro fator também predominante é a questão da inadimplência. Nós já falávamos isso antes mesmo de ter isso. A própria Self já traz essa chance de ter inadimplência, né? Desde que eu esteja à frente do meu paciente num flex, por exemplo, isso eu já garanto alguma coisa. Aqui, basicamente, acaba e fica 100% de não ter mais essa preocupação de inadimplência para a clínica. E um outro fator, o doutor não precisa mais se preocupar em fazer o pagamento do custo dos alinhadores da Selfie. Isso vai ficar entre a DTEC e o nosso o paciente de vocês, tá bom? Ok? Então são vantagens aí fantásticas para poder iniciar uma nova jornada aí com a Selfie, uma atualização. Então, como que vai funcionar esse fluxo? Primeiramente, o processo continua o mesmo. Aqui eu vou trazer um fluxo para vocês de ponta a ponta, iniciando com o planejamento e aprovação do tratamento. Isso vai continuar da mesma forma. Aonde que vai começar a ter essa diferença? Primeiro, nós estabelecemos o protocolo de troca de seis pares, ou seja, para a opção meu alinhador no aligner back, a opção não tem a variação de trocar ou optar pelo protocolo de 9, 12 ou total de alinhadores. A partir do momento que vocês escolheram em comum acordo com o seu paciente de ele fazer o pagamento do recurso, a troca, o recebimento dos alinhadores serão 12 alinhadores por trimestre. Tá bom? Para não ter variação, inclusive nos valores que o cliente vai pagar desde o primeiro mês até o último, ok? Esse foi uma informação, isso é uma informação importante. Tudo bem? E aí, nós vamos navegar agora como que vai funcionar todo o processo, desde o ortodontista lançar essa forma de pagamento até o paciente realizar esse pagamento e, por sua vez, nós darmos sequência na produção e na entrega. Tudo bem? Então, primeiramente, veremos o fluxo do ortodontista, considerando o aligner back o mesmo, mesma tela. Quem já trabalha conhece a mesma tela aqui, tá? Só que aqui continua a questão do carrinho. Passo um continua mostrando o número de alinhadores que será utilizado naquele planejamento, isso não muda. Então, aqui estamos dando o exemplo de 30 alinhadores. Vou escolher agora a última opção lá embaixo, meu alinhador selfie, ok? E como eu havia falado para vocês que cada fase serão 12 alinhadores, ou seja, aqui o que ele está fazendo? Ele está pegando os 30 alinhadores, tirando 12 da primeira fase e informando aqui embaixo, ó, alinhadores necessários para as demais fases. Então, para a primeira fase serão 12 e para as demais fases restam 18 alinhadores. Basicamente uma conta aí de soma, ok? Aqui do lado direito, terá para vocês de forma detalhada o que vai em cada fase por alinhador. Então, nesse caso aqui, são 12 alinhadores na primeira fase, 12 na segunda fase e completando 6 alinhadores para dar o total de 30 alinhadores. Ok? Nós não colocamos aqui valores para vocês, porque nós vamos falar disso lá no final. Bem, então, a ideia aqui é vocês pegarem a prática do fluxo primeiramente. Ok? E aqui embaixo, como também já tem hoje no Align Back, um resumo do valor da fase 1, o resumo, o valor total das demais fases e a soma de tudo. Tudo bem? Então, essa é a primeira tela do carrinho. Vou para próximo e agora, assim como é hoje, endereço. Então, eu posso utilizar o endereço que eu já tenho registrado, como também eu posso adicionar o endereço. O importante aqui é ter a visão que o endereço sempre vai ser da clínica.
Em nenhum momento nós vamos encaminhar o tratamento para o paciente. Sempre tem a intermediação, é feita tudo por vocês e não tem outro motivo e outro canal de ser, ok? Não faz sentido. Então, vocês podem cadastrar qualquer endereço aqui, desde que seja entregue para a clínica. Tudo bem? Bom, aí agora eu estou no passo 3. O passo 3 são os dados de cadastro do responsável financeiro, do meu paciente. Então, basicamente aqui, eu vou preencher o nome do meu paciente completo, o CPF dele, o e-mail, que é importante, porque é do e-mail que ele vai ter as primeiras interações com o portal e poder também depois fazer o acompanhamento, recebimento de boleto e tudo mais. E colocar também o telefone dele. Basicamente, são esses 4 itens necessários, obrigatórios, e o importante também vocês, antes de enviar o link para o paciente, é importante vocês acionarem os termos de uso que nós colocamos aqui para vocês. Não precisam ler aqui na hora, vocês têm a opção aqui de salvar, né, aqui em cima, depois leiam com calma, que é os termos de uso desse projeto, do meu alinhador. Ok? Então, isso é importante vocês fazerem essa leitura. Depois que eu fiz a leitura e aceitei concordo com os termos de uso, agora sim vocês conseguem ir para frente e a partir do momento que vocês clicarem em enviar o link, pronto, a parte de vocês encerrou. Ou seja, agora entra a responsabilidade do paciente em dar continuidade nesse registro. Tá? Então, o que agradecemos a sua preferência, o link de pagamento gerado em processo e envio para o paciente. Tudo bem? Bom, estou na parte de envio do link de pagamento. Já fiz esse envio. Agora vamos ver como que um paciente vai enxergar isso. Tá? Então, quando vocês enviam aquele link, o paciente recebe por e-mail e no corpo do e-mail tem essa imagem que vocês estão vendo. Atenção, o link para pagamento do meu alinhador Self, equipe Adtech do Brasil, acesse a plataforma para pagamento. Então agora ele vai dar sequência nesse registro. Então ele vai colocar o CPF dele, que foi o CPF que vocês cadastraram antes de mandar o link para ele. E eu tenho na parte superior já pré-registrado, que foi o que vocês colocaram. Vocês colocaram o e-mail, vocês colocaram o nome e vocês colocaram o telefone. Daqui, do meio para baixo, de endereço para baixo, é responsabilidade dele de preencher. E tem que preencher 100%. Não dá para deixar nada em branco. Então vocês estão vendo que é bem intuitivo. Quanto menos botão, quanto menos acesso, melhor, né? Menos, como eu sempre falo, menos é mais na vida em muitas ocasiões. Então, aqui a ideia é deixar bem intuitivo mesmo. Bom, bom, ele confirmou aqui embaixo, do lado direito, no cantinho direito, ele confirmou os dados dele e ele é levado para o checkout do portal dele. Tá? Então, ele não consegue enxergar nada. Vocês têm o portal de vocês, o paciente vai ter o portal dele. Ninguém enxerga de ninguém. Tá bom? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Então, primeiro passo agora do paciente é meu alinhador. Então, vocês estão vendo aqui, plano meu alinhador, segue informações sobre o plano. Então, vocês estão vendo que o pagamento a princípio, vamos escolher qual que é a forma que ele quer pagar a primeira fase. Lembra quando eu falei para vocês lá atrás que vai ter um momento que ele vai pagar com cartão e vai ter um momento que ele vai pagar com o boleto? Pois bem, a primeira fase ele sempre vai pagar com o cartão, ok? Vou passar para vocês assim quais são os cartões e até quantas vezes dá para fazer. E a partir da segunda fase que vocês estão vendo aqui embaixo, ele vai começar a pagar por boleto. Tudo isso eu vou mostrar lá na frente, como que vai ser o fluxo, como que ele recebe isso, fiquem tranquilos em relação a isso, ok? Tá? Então, quando ele clica nesse verde aqui, que tá grifado, vai levar ele para essa tela. E aí que ele vai escolher numa lista que ele vai clicar aqui, deixa eu até colocar uma apontadora laser. Então ele vai escolher aqui, ele vai clicar aqui, vai aparecer o número de vezes. Ou seja, olha o que estão dizendo aqui: parcelas acima de 12 vezes são apenas para cartão de crédito Itaú. Ou seja, qualquer banco
Não sendo o Itaú, ele vai poder pagar a primeira fase em até 12 vezes sem juros. E quando ele tiver um Itaú Card, quando ele tiver um cartão de crédito do Itaú, ele vai poder pagar em até 21 vezes sem juros. Volto a falar, essa forma de pagamento do cartão de crédito está valendo para a primeira fase, ok? Então, até agora, ele só está escolhendo como que ele quer pagar a primeira fase, tá? E aqui do lado direito, também para ele, vai informar da mesma forma para vocês quanto que vai sair o valor da primeira fase, quanto que vai sair as demais fases e quanto que vai sair o total do tratamento dele. Então, ele pode escolher na primeira fase. Veja que aqui, mais uma vez, nós estamos ainda, porque a segunda fase, como não tem opção de pagamento, sempre é boleto, o que ele tem que se preocupar é como que ele vai pagar a primeira. A partir da segunda é padrão, é boleto, não tenho que escolher. Percebo que aqui não tenho que apertar nada, só vai aparecer automaticamente aqui os boletos somados com a diferença da primeira fase para as demais. E quantas vezes ele vai pagar as demais fases, tá bom? Considerando cada mês um boleto. Na primeira fase, como eu falei para vocês, ele pode pagar tanto no cartão de crédito ou ele pode pagar à vista também para a gente. Mas antes disso, ele precisa também ler os termos e condições para ele poder dar sequência também nesse pagamento. Depois que ele leu os termos e condições, se ele pagou no Pix, vai gerar o QR Code ou vai gerar o link, ou se ele quiser pagar no cartão, a primeira fase, ele vai preencher os dados do cartão como vocês preenchem hoje. Tá? Só que nesse lugar agora é a vez do paciente preencher, tá bom? Então ele está na última fase do pagamento. E mais uma vez, do lado direito, vai aparecer todos os valores pela fase, as demais fases e o total, sempre deixando bem claro aqui os valores para o paciente. Preencheu todos os dados. O único ponto aqui é bom enfatizar. Por exemplo, se ele tem o cartão sem ser o Itaú e ele coloca que ele quer pagar em 21, o sistema não vai permitir. O sistema está vinculado com os cartões de crédito do Itaú. Aí sim ele consegue sair de 12 e ir para 21. Se for outro banco, Bradesco, Caixa Econômica, ele só vai poder pagar a primeira fase em até 12 vezes sem juros. E aqui, como eu falei para vocês, o pagamento, se ele quiser fazer da primeira fase no Pix e pagar de uma vez só. Vai aparecer o valor, tudo certinho. Bom? A partir do momento que ele realizou o pagamento e deu OK, acabou também a parte dele, o fluxo dele terminou. E ele vai receber um e-mail com os dados, com o valor, com o horário, com o nome dele e a forma como ele pagou. Ok? Bom, então aqui nós vimos o fluxo do, do ortodontista em escolher a forma meu alinhador e vimos o fluxo do paciente em finalizar esse link que ele recebeu. Agora, o que nós vamos explorar é, mais uma vez, o lado do ortodontista, mas agora na plataforma de vocês, e depois nós vamos ver como que o paciente enxerga as suas informações na plataforma dele. Ok? Primeiro falamos do fluxo, agora vamos entrar na plataforma. Falando em plataforma do doutor, a plataforma é a mesma, alignerback.com, vocês vão colocar as mesmas informações, só que agora nós abrimos aqui no menu Meu Alinhador. Então, todo paciente que aceitou fazer pelo meu alinhador e vocês cadastraram ele nessa opção, vocês conseguem acompanhar de cima a cada paciente. Então, aqui vai aparecer o status do paciente, o ID, o pedido dele, a fase. O nome do paciente aqui está repetindo, mas é um teste que nós fizemos. Vai aparecer o nome do paciente, o link, o valor, a data de emissão e a validade do link. Tá? Então, assim, percebo que um está como pagamento pendente e o outro está como pagamento finalizado.
O pagamento pendente, sempre quando vocês entrarem na plataforma de vocês no meu alinhador e ver que o paciente X está com a palavra aqui link, é sinal que ele não pagou ainda. A partir do momento que o cliente pagou, vocês vão entrar aqui, pagamento finalizado. Daquela primeira fase. Então, né, nós estamos falando aqui da primeira fase. Então, sumiu o link, ok? Mas também vocês podem reenviar o link para o paciente, copiar o link para o paciente ou até mesmo alterar o e-mail, talvez algum erro, alguma situação que ocorreu. Então, vocês é permitido vocês fazerem esse tipo de envio, tá bom? Para deixar mais, pra dar mais autonomia e vocês terem essa liberdade de fazer esse trabalho com o paciente. E um ponto que a gente pede, né, para vocês informarem para os seus pacientes é quando for enviar o link, aquele link que nós simulamos, olhar no spam, que a tendência é não entrar na caixa de entrada, pode entrar no spam, ok? Que tudo aquilo que a gente já conhece aí do dia a dia, quando está acostumado a receber um determinado domínio, ok? Tá? Quando você abre, quando você clica no paciente, você abre, você já tem uma visão mais de cima. Como é hoje, por exemplo, o Flex. Se vocês entrarem aqui no Flex hoje no Aligner Back, vocês vão ver o seu paciente. Quando você clica no paciente, abre fase um, fase 2, fase 3, para vocês pagarem a próxima fase ou pagar um bloco de fase. Eu quero pagar, adiantar a fase 2, 3 e 4 agora. Hoje o Flex já faz isso com vocês. Nós estamos trazendo também essa visão para vocês do meu alinhador. Então, aqui eu tenho a fase um que foi através do cartão. Tem um link aqui? Não tem. Beleza, pagou. Conforme ele vai pagando boleto também, vai sumindo essa informação aqui dessa coluna de link de pagamento. Mesmo fluxo que eu mostrei anteriormente. Então, esse é um controle que vocês têm. Tudo bem? Então, esse é uma forma de vocês acompanharem, terem também esse controle de se o cliente pagou, se não pagou, quantos clientes vocês têm no meu alinhador, quantos clientes vocês têm no Flex. Então, nós apartamos, nós separamos isso daqui. Agora, o paciente ganhou um portal muito parecido com o de vocês. E qual que é o portal? Basicamente é o mesmo. Percebam que no portal de vocês agora, aqui em cima do lado direito superior, tem um comando denominado paciente. E quando você clica aqui, quando o paciente clica aqui, ele é levado para o dele, ou vice-versa. Tá? Então aqui ele vai colocar o CPF dele, que vocês cadastraram e ele também confirmou, e ele também vai criar uma senha. O mesmo fluxo que vocês tiveram quando vocês tiveram o primeiro contato com, com o Align Back, que vocês colocaram e esqueceu senha, ele também vai fazer a mesma coisa. Ele vai colocar o CPF dele, não vai ser mais CNPJ, e vai colocar esqueceu senha. E ele vai, só ele que vai ter o acesso à plataforma. Tá? Então, isso é totalmente seguro e cada um fica com as suas informações necessárias. Colocou as informações, percebam, e é claro, tem muito menos conteúdo o portal dele. O portal dele só vai dar acesso a dois itens: o meu cadastro, que é muito parecido com o de vocês, que o de vocês já não é meu cadastro, o de vocês é o cliente, para que vocês possam entrar e verificar se os dados de vocês estão corretos, porque envolve boleto, envolve nota fiscal. O paciente também é a mesma coisa. Nós criamos o meu cadastro. Então, ele vai ter uma visão do cadastro dele. Tá? Então, ele vai conseguir ver tudo que ele fez lá atrás. Tá? Então é bem simples, aqui é só viewer mesmo, não tem como ele editar, não tem como ele. O máximo que ele pode fazer, se ele perceber algum erro, ele pode entrar em contato com a nossa central. Nós criamos aí um espaço onde o paciente vai poder entrar em contato com o nosso 0800 e lá no final eu vou passar como que funciona esse fluxo, tá bom? E também agora acompanhamento dos casos que pode ser o caso dele, ele pode ter feito um refinamento, ele pode, no caso de família, então, acompanhamento de casos. Então, ele vai clicar aqui, vai aparecer o ID do caso dele, o nome do paciente, e se ele clicar nesses três pontinhos aqui,
ele também abre, assim como vocês, ele abre o leque de fase a fase. Então ele vai olhar aqui, bom, a primeira fase eu paguei no cartão de crédito, tá para vencer o boleto da, da segunda fase, o primeiro boleto da segunda fase. Então eu clico aqui e deixo resgatar esse boleto. Ok? Então, tudo ele consegue fazer sem a necessidade de entrar em contato com vocês para pedir qualquer coisa e sem a necessidade de entrar em contato com o atendimento para essa situação, obviamente. Né? O que acontecer por fora, estamos aí para atendê-lo também. Então, o paciente receberá um recibo de pagamento posteriormente. A nota fiscal será enviada por e-mail. Então, a nota fiscal do que ele está pagando para a Ditec, nós encaminharemos para ele automaticamente a partir do momento que ele realizou o pagamento e confirmou com o status pago, com o status finalizado. Tudo bem? Ok. Ah, bom, pagamento confirmado, aí o processo que nós já conhecemos: produção, da produção, recebimento do tratamento na clínica. Então, o que muda realmente é só essa fase, esse momento de escolher o meu alinhador como forma de pagamento para que o paciente realize esse tal pagamento. Falando um pouquinho agora de alguns detalhes, a questão de timer. Quando o checkout da primeira fase for efetivado e nós, da Ditec, recebermos essa confirmação, automaticamente vai ser gerado para ele já os três boletos da segunda fase. Tá? Então, quando ele pagou a primeira fase, porque vai ser através de cartão de crédito, nós já vamos encaminhar os três boletos para ele puxar lá no portal dele, onde ele vai pagar 10, 30 e 60 dias. E por que que nós não colocamos 90? Porque se nós colocássemos 90 e o cliente atrasasse o pagamento, com certeza ele ia ficar com esse alinhador aí por uns 30, 40, 50 dias. Ou não, né? Nem faz sentido ficar com o mesmo alinhador. Ok? Então, por esse motivo que nós colocamos para dar tempo dele fazer o pagamento, de nós recebermos, de nós faturarmos, de nós produzirmos e dar sequência no tratamento tranquilamente, de forma natural. Ok? Então, os três boletos serão gerados ao mesmo tempo e o paciente irá receber avisos no e-mail que está próximo do vencimento. Então, sempre quando virar uma fase para outra, nós encaminharemos os três boletos automaticamente, não na sequência, mas no mesmo momento. Aqui eu estou trazendo um exemplo para vocês agora, que aqui a gente já vai trazer um pouco a questão do preço. Então, a ideia é ter mostrado mais uma vez o fluxo do doutor, o fluxo do paciente, o portal do doutor, o portal do paciente, e vale ressaltar que essa web hour está sendo gravada e o marketing desenvolveu também um material para vocês do passo a passo de tudo que nós estamos falando aqui, tá? Tanto por parte do doutor quanto por parte do paciente. Nós estamos gravando também, vai ter um vídeo bem curto, com animação, para ficar cada vez mais compreendido. A gente sabe que, vendo assim a primeira vez, algumas dúvidas surgem. Quando eu colocar isso na prática, daqui a 10 dias que eu conseguir vender, vai surgir essas dúvidas. Estamos aí para contribuir, para ajudar. Então, aqui, fazendo uma simulação agora de tudo que vocês viram, forma de pagamento para o paciente. Então, primeira fase, como eu falei, ele pode pagar no cartão de crédito, sendo Itaú, em até 21 vezes. Então, se ele pagar a primeira fase em 21, ele vai pagar R$ 75 reais e 71 centavos por mês. Ah, mas e os boletos? Ele vai pagar em paralelo. Claro que se ele pagar em 3 vezes aqui, o quarto mês que ele começa a pagar o boleto, ele vai ficar pagando só o boleto, mas ou ele vai pagar os dois juntos, ou ele vai tomar a decisão de pagar um e depois continuar pagando o outro sem depender da primeira fase. E se ele tiver demais cartões, ele vai poder pagar em até 12 vezes a primeira fase, que vai sair R$ 132,50 por mês em 12 vezes, sem juros. Então, quanto que fica a primeira fase para o meu paciente no plano Meu Alinhador? R$ 1.590. Ah, o valor é maior? É um fluxo que nós desenvolvemos para o paciente. Ele tem um outro, ele acaba tendo um outro valor, sim.
ok? Diferente do flex e diferente principalmente do flex, tá? Mas esse é o valor que aqui já está embutido tudo aquilo que você já conhece, né? Tem a questão dos alinhadores, tem a questão de planejamentos, replanejamentos, fretes e tudo mais, tá? Ou ele pode pagar à vista 1.590 no Pix. A partir da segunda fase, então entra os boletos. Então ele vai receber parcela 1, 160, parcela 2, 160, parcela 3 da segunda fase, 160, e assim sucessivamente. Ou seja, as parcelas serão fixas de R$ 160. Por isso que vocês viram lá comigo que não tem o que escolher boleto, nem forma. Ele vai até terminar o tratamento. Ou seja, nós consideramos aí a fase 480, que nada mais é os R$ 40 de unidade vezes 12 alinhadores, R$ 480. Então, se forem três fases, a primeira fase 1.590, fase 2 480, fase 3 mais 480, dividido em três vezes cada fase a R$ 160. Refinamento. Ah, fazer o cancelamento, então isso ainda é possível, fazer o pausar, abortar, e como eu falei para vocês, nada muda. Então, fazer o cancelamento de todos os pedidos da próxima fase em aberto na pasta do paciente em abortar e replanejar o tratamento. Muito conhecido por vocês e muitos de vocês já usaram, já usufruíram dessa ferramenta. Então, nada muda. Segundo item, os alinhadores adicionais, se for necessário, R$ 40 por alinhador, também nada muda com o valor que é hoje. E o terceiro ponto, a validade da pasta do paciente também serão de 2 anos, que é a mesma validade que o Flex possui, que é a mesma validade que o Expresso, o Light, e o Moderado possui. Tá? Então, mantemos aí os 2 anos de validade, ou seja, eu consigo fazer o meu alinhador também dentro desses 2 anos, que é o período, que é o tempo comum hoje em tratamento de alinhadores aqui no Brasil, uma média aí de 1 ano e meio, 2 anos, tranquilamente. Ok? Então, a questão de inadimplência, claro que ele pode parar de pagar o boleto, ele pode não pagar um boleto, ou em comum acordo com vocês, né? Ou até mesmo por uma situação que ele passou. Então, a mensagem será enviada para o paciente informando a inadimplência e o possível interrupção do tratamento. Ah, então quer dizer, Daniel, que se ele parar de pagar um boleto e não pagar o boleto do mês 4 e não pagar o mês 5 e assim sucessivamente, o que que pode acontecer? Vocês cortam? Cortamos. Tem um prazo? Tem um prazo também, porque senão o negócio não pode ficar aberto, senão a gente acaba comprometendo também, principalmente a questão clínica de vocês. Então, após 40 dias um boleto ser vencido, o tratamento é automaticamente encerrado. Então, nós abortamos aí a pasta do paciente é, e ele vai receber constantemente as informações por parte de nós, os avisos, por e-mail. Ok? Então, isso não seria por parte de vocês, nós que vamos encaminhar para ele, alertando que vai abortar, que está chegando o prazo dos 40 dias. E aí, caso o paciente tenha alguma dúvida ainda, ele vai ter dois canais. Ou ele pode mandar por e-mail, saque.paciente@adtech.com.br, ou através do 0800 015 9540, um canal exclusivo aí para atender os pacientes de qualquer dúvida que surgir no âmbito, obviamente, financeiro. O que é clínico continua com vocês, o que é financeiro, nós vamos atribuir aí um setor exclusivamente para atendê-lo, de segunda a sexta, das 8 até às 18 horas. Tá? Bom, acho que é isso que eu queria passar. Não tem muito o que ficar, né, enrolando aqui. Acho que os detalhes foram passados agora. Quem tiver aí as dúvidas, vamos tirar. O que eu não tiver aqui, eu vou atrás. Nós vamos atrás e repassar. Mas nenhuma delas ficará para trás. Nenhuma das dúvidas ficarão para trás. Certeza, Dani, obrigada. Nós temos algumas dúvidas, Dani. Posso ler? Pode, fica à vontade. A doutora Rosana está Oi, doutora perguntando. Rosana. Boa noite, doutora. O paciente vai saber quantos alinhadores recebemos por fase?
ele vai ter o número. Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar aqui. O paciente vai saber quantos alinhadores recebemos por fase? Sim, sim. Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu abrir até a tela. Espera um pouquinho. Deixa eu Tá. compartilhar a tela. Não, desculpa, perdão, perdão. Aí é doutor que vai ter o número. O paciente, na tela dele, só vai mostrar valores. A doutora Thaís está perguntando. Angel não, só selfie. Por enquanto, meu Sim, alinhador por seria enquanto, somente para sim. selfie. Sim, sim, sim. Não, não, não está descartado, mas por enquanto só selfie. Isso. Ah, e a doutora Thaís fez um comentário, né? Que eu acho que é o comentário de Sim, muitos sim, sim, doutores que nós sim, recebemos, né, sim, Dani? sim, sim. Ela falou, não será estranho, porque o paciente vai saber quanto cobramos a parte dele. Eu entendo assim que o maior trabalho que tem, a coisa mais cara que tem é o serviço. É o Sim. produto, assim, quando você acaba focando muito com o produto, né, é a mesma coisa quando você foca muito com o produto, o negócio, e vai fazer em 40 vezes um tratamento de alinhador, por exemplo. Quando você faz em 40 vezes, pô, 40 vezes, meu tratamento vai durar dois, para que eu vou fazer 40? Mas uma coisa é você trazer a questão da valorização, da mudança de autoestima. Quer dizer, eu vou pagar por 40, mas em compensação eu vou ficar com o resto da vida com essa autoestima e com o dente alinhado e como eu sou hoje. Tá? Então, minha vida mudou muito depois que eu coloquei alinhador. Tá? Aqui é a mesma coisa. Então, quando a gente evidencia mais a questão do serviço do que o produto, a ideia é que o cliente compreenda, né? Porque aqui é um tratamento não vendendo um produto, e sim vendendo um serviço. Então, é compreensível a partir do momento que eu gasto, como eu faço em falo em alguns treinamentos, em algumas apresentações, o 80-20. Foca 80% no serviço, numa avaliação, e foca 20% no recurso. Se inverter, aí é caro. Aí realmente é caro, aí não vale. Pô, mas só para trocar alinhador, agora, se o paciente entender tudo o que vai acontecer de bastidor, né? Porque, como eu falo, o Bract, o cliente vê o trabalho de vocês. O alinhador, o cliente não vê trabalho nenhum. E é o que mais acontece de bastidor, que é desenvolver planejamento, fazer diagnóstico, é plano que vai, é plano que volta, é personalização, é mudar dente a dente, é previsibilidade, é produção do alinhador individualmente. Então, quando ele enxerga, se ele enxergar isso, sem dúvidas nenhuma, ele vai compreender, bom, o produto é X, mas o trabalho da doutora é Y, que custe e que vai custar maior, que vai custar mais, mas por esse motivo. Eu, particularmente, enxergo dessa forma. Olá, boa noite, pessoal. Boa Olá. noite, Luiz Maurício. tudo bem? Só complementando essa pergunta, né? Tem doutores que realmente não gostam de expor o valor do produto. Isso é fato. E isso é uma decisão do doutor. Então, se o doutor não quiser falar o valor do produto, não vai nem ofertar. Entretanto, se ele entender que isso pode ser uma opção, vai utilizar. Não existe nenhum benefício que force o doutor não, eu quero indicar esse produto para o paciente porque é mais barato. Não existe de forma alguma. Inclusive, é mais barato tirar no nome do doutor. Então, deixar bem claro, isso é uma opção que a gente está dando. Esse desenho, só para vocês terem ideia, surgiu no momento de curso de especialização, no qual a responsabilidade do pagamento era voltada ou para o professor ou para a instituição, um dos dois, e a gente tirou do professor e instituição, e a gente tem o feedback de mercado pedindo esse tipo de produto também. Então, por isso que isso daí não é agora imposição, vamos divulgar, agora está aberto o valor. E é uma postura de cada profissional. Tem alguns profissionais que não gostam de vou botar gordura na minha receita para pagar mais imposto, ou então eu já deixo isso para o paciente. Então, é algo muito, tem que ser bem pensado no seu modelo de negócio, né? Mas é uma opção a mais que a gente está abrindo. Obrigada, Maurício. A doutora Rosana perguntou, né? Por que nós não podemos mais pagar em boleto diretamente para a Adtec? Doutora, nós não podemos mais fazer o pagamento do boleto para a Adtec em pacote self, né? Então, no produto Flex, e nos alinhadores End, ele ainda está disponível. E no alinhador vai estar disponível para o paciente.
Nós esbarramos em questões tributárias, contábeis, né, no qual não pode fazer a cobrança em boleto de um produto que ainda não foi produzido. Então, como na Selfie é por fases, né, doutor, a gente considera que o doutor não pode pagar enquanto ainda não é produzido, tá? Mas ainda é válido o boleto para a Angel e ainda para o produto Flex, tá? Da Selfie. A doutora Merielle perguntou: boa noite. Quando entrar na fase de boletos, o paciente recebe algum lembrete por e-mail? Sim, assim como o da primeira, ele também recebe os avisos que está chegando o prazo de vencimento ou que venceu também ele recebe. É Tudo isso. por parte da Ditec. O doutor Léo perguntou: se o paciente Ah, tiver sim. restrição, não consegue realizar o pagamento via boleto, certo? Atualmente, hoje, doutor, não tem barreira. Ele vai conseguir fazer. Tá? Nós não temos ainda uma validação de bloqueá-lo e ele não dá sequência. Hoje não, ainda não. Certo. Doutora Mona Lisa, o parcelamento no cartão Sim. e os boletos serão pagos ao mesmo tempo pelo paciente. Acho que perdi uma parte e fiquei na dúvida. Ah, sim. Então, se ele pagar a primeira fase ou no Pix ou em até 3 vezes no cartão, ele não vai pagar em paralelo com o boleto. Se ele pagar em mais que 3 vezes, ele vai somar aquele valor. Por exemplo, se ele fizer 21 vezes no cartão, ele vai pagar 75. O boleto, que é a partir do quarto mês, é 160. Então, vamos pegar os 160 mais 75 e fazer a cobrança dele. Então, só se ele pagar a primeira fase menos que 3 vezes, ou igual. Sim. O aligner back ainda é válido para esta modalidade? O aligner back é válido para esta modalidade? Eu acho que o doutor Léo está perguntando em relação ao cashback. Não. É, Se for em relação aos seria. créditos, cashback, não. Não. Ele só está incluso no Flex a partir da segunda fase e mantém nos pacotes. A liner back, não cashback. Cashback. É, o Alaneback. Isso. O doutor Marcelino perguntou: o que o doutor vai ganhar com essa modalidade? Ainda não entendi como isso é vantagem em termos de tributação, visto que a nota será lançada e os pagamentos também. É, a Ditec, ela vai emitir uma nota pro paciente, ok? Do valor de custo, que nós estamos cobrando dele. E o ortodontista, por sua vez, vai emitir uma nota de serviço. Então, aquela nota que seria lá atrás, ou hoje, atualmente, de 10 mil, 12 mil, um preço final do tratamento, ela vai passar a custar, sei lá, 4 mil, 3 mil, 5 mil, de acordo com o serviço, com o valor de manutenção que cada ortodontista vai cobrar. Então, quando nós falamos de tributação, ele está envolvendo essa situação. Deixa eu ver se você E colocou mais alguma coisa. mais uma Pois não. vantagem também é a questão de inadimplência, né? Não é um problema, entre aspas, aqui, não é um problema do doutor, é um problema da empresa lidar com isso, né? Então, Uhum. essa Tire esse. dor do doutor. Sim. Doutora Vânia, no caso, o paciente irá pagar R$ 1.500, mais ou menos, no cartão, mais Isso. parcelas no boleto, mais a parte do dentista separado. Isso? Isso. É aquela questão que quem perguntou aqui lá em cima, né? Acabei de informar. Então, isso aí. Vai pagar em paralelo se o cartão de crédito for mais de 3 vezes. Se for em menos, pagou primeira fase, depois só vai ter os boletos para fazer o pagamento a partir da segunda fase. O doutor Léo perguntou: existe a possibilidade do paciente pagar as demais fases no cartão ao invés do boleto? Não, doutor, ficou definido realmente a fase Bom, 1 no cartão ou no Pix e as demais fases somente no boleto. Tudo isso nós estamos implementando, pode ser que amanhã tenha alguma alteração, né, porque é tudo implementação, mas a princípio sim, desse formato. a doutora Rosana fez um comentário, né? Não será muito confuso para o paciente pagarem várias vezes o cartão, mais os boletos, mais o trabalho do dentista. Entendo que dificultará a venda.
ela vai ter, sim, ela vai ter três pagamentos, né? Uma para nós da primeira, as demais e para o paciente. Aí é uma questão realmente muito, acho que, de controle de cada paciente e como o Maurício falou, se o É, paciente também fala, não, isso é muito confuso, eu prefiro fazer o flex, eu prefiro fazer o pacote. Então vai para o pacote. Aqui é o paciente que realmente concordar, a questão do perfil, dele se adaptar melhor com esse fluxo também de pagamento, né? O negócio, como nós falamos, nós não cortamos nenhum dos demais, mantém os outros e adiciona essa forma de pagamento. é o Mas quem tiver Maurício com falou, mais uma confusão, opção, sim, né? sim, quem tiver Isso, confuso, sim, sim. sim. Parece que não temos mais nenhuma dúvida. Né? Tudo certo, pessoal? Querem mandar mais dúvidas aqui no chat? Querem que o Dani volte alguma parte, né? Que pode ter ficado confuso. Esse vídeo também ele estará disponível a partir da semana que vem, acho que na segunda, no máximo terça também, já está aqui novamente. Então a equipe também comercial vai encaminhar um material de passo a passo, com um vídeo também explicativo, bem pequeno ali, de um minuto e meio, para contribuir no dia a dia. Porque, como eu falei, só quando a gente colocar a mão na massa e fazer o primeiro é que vai realmente surgir essas dúvidas, né? As outras dúvidas, né? Dr. Léo perguntou a previsão para os outros pacotes e Angel. Previsão Hum, para ter essa modalidade na Angel, doutor, nós não entendemos muito bem, né? A ideia, né? A gente desenhou esse modelo, ele está bem com um pacote voltado como se fosse um flex, né? Existe um segundo momento que a gente vai ter a opção de pacote, como a gente tem hoje, né? Estamos ainda estudando esse projeto, mas vai existir esse segundo momento e vai existir o momento também do Angel. O Angel vai entrar no meu alinhador em breve. Quando a pergunta é em breve, não só dá para a gente afirmar quando uhum. o nosso de software e plataforma é aprova aqui, aprova ali, testa, não fica bom, volta. Então, estamos bem acelerados testando, mas é em breve que a gente lança Angel. Doutora Vânia, a facilidade é poder cobrar valor de consulta e não dar nota sobre o total, sobre o valor total. Consegue compartilhar a tela de valores novamente, Agora, Dani? doutora, prontinho, tá na tela. Isso aí, tá? Então, em 21 vezes, primeira fase, 7,5, demais cartões em até 12 sem juros, 132,50. 1.590 a primeira fase e demais fases, R$ 160 por mês no boleto. R$ 40 por alinhador. Sempre 12 alinhadores. Aí o modo apresentação, Dani. Ah, desculpa, não está. Eu juro que eu apertei. Perdão. Pronto. Marcelino, até o momento não entendi que diferença faz para o dentista em termos de vantagem financeira. Acho que será bom para a empresa, acredito que terá vantagem fiscal para a empresa. Eu acho que não é vantagem fiscal para a empresa e isso daí pode ser uma vantagem fiscal para o dentista, né? Para a empresa não, mas para o dentista pode ser, depende do modelo de negócio, depende do que ele trabalha. Como acho que a Luísa já comentou, né? Ou o Dani comentou, um exemplo, ao invés de eu vender um tratamento a R$ 10.000, no qual eu tenho que incluir o custo do Uhum. produto e depois pagar imposto sobre 10.000, eu vou vender um produto, vender para o paciente o tratamento mais barato, sem o produto incluso, meu imposto vai ser mais baixo. Então, essa é a vantagem, e depende também de como o doutor trabalha, qual o nível de tributação, ele trabalha com pessoa jurídica, física, trabalha com livro caixa ou não. Então, isso daí tem estudado de caso a caso. Não, para a empresa não há benefício, né? Algo que a gente abriu a mão para dar opção para o doutor. E a gente entende que sim, isso pode facilitar, da maneira que está desenhado, pode facilitar atingir um maior grupo de pacientes. Pacientes que têm dificuldade de enxergar, olha, custa R$ 5.000, eu não consigo pagar. Não, ele custa só 1.500, você pode dividir em 21 vezes, 75 por mês, mensalidade de tanto, mensalidade do produto tanto, mensalidade minha tanto fazer essa explicação para o paciente,
Nós acreditamos que sim, vai ficar mais acessível na percepção de muito bolso aí, vai ficar mais acessível, principalmente para paciente. Tudo isso partiu até mesmo das próprias conversas que nós temos no dia a dia, né? Isso daí veio muito. Nós temos algumas pesquisas sondando, independente do perfil, classe A, classe B, classe C, São Paulo, Recife, Nordeste, e uma adesão bem significativa de ter uma oportunidade de muitos iniciarem com os alinhadores nisso e poder a outros aumentar a sua produção, a sua produtividade de tratamentos com alinhadores. Então, não é uma substituição, e sim uma adição de uma forma diferente. Tem Doutora um Rosana spam está aí, tem um pedindo. spam aí, Luísa, se puder deletar. FN. Só um momento. Tem um spam aqui. Pronto, né? Se você puder deletar também, clica aqui em FN, denunciar. Aqui. É, Oi? Aqui. acho que foi. Ou denunciar não, tem que deletar, ver se você consegue tirar, Deletar. por favor. Para mim já deletou todos aqui. Não, lá em cima, no nome. Lá em cima, eu digo nos participantes, por favor. Ah, tá. Viu? Acho que foi. Foi. Vamos lá, desculpa, pessoal. Vocês Foi têm um uma, Edson. uma intromissão no nosso evento. Vamos soltar as perguntas do chat. Só um Só um momento. comentário da Rosana aqui, ela falou, por favor, não corte os boletos do Flex para os dentistas. Não, doutora Rosana, não será cortado. O Flex foi desenhado com esse conceito, então pode ficar tranquila Sim, quanto a isso. sim. Então, o Marcelino também fez um comentário, né, falando que vai no mesmo modelo da Line, contrariando o interesse do profissional. É como o Maurício falou, né, Maurício? Seria uma opção, né, Maurício, para Já, ofertar. o modelo da Line é um pouco diferente, né? Ele é mais Sim. barato vender para o paciente do que vender para o dentista, né? Muitos dentistas eles apelam por esse recurso por ser mais barato. Nós fizemos ao contrário, ele é mais caro para o paciente do que para o dentista. A gente dá mais uma opção para o doutor e paciente. Se o doutor não achar que é válido o modelo, não faz. Enquanto que no da Line ele tem que fazer para ter acesso mais em conta. Então, Sempre não tem só ao saída. contrário o conceito. É, Sim. aqui tem Doutora saída. Thais, será vantajoso para o paciente para facilitar a forma de pagamento? Porque muitos não usam alinhador pelo valor. Exatamente o que a gente está colocando Sim, aqui, né, doutora? isso aí. Doutor Renato comentou: achei ótimo. Este modelo já é bem aceito em outros modelos de negócio e permite um parcelamento maior ao paciente e transparência. Para melhorar ainda mais, verifique um parcelamento total no boleto em até 21 vezes. Uma sugestão aqui. Em 21 no total, tá. Entendi. É. A doutora Ana Paula, a questão da inadimplência eu não entendi. Mesmo Sim. se tiver, o paciente irá conseguir fazer os pagamentos dos boletos seguintes? Isso, a inadimplência, quando eu mostrei ali aquele slide de inadimplência, ele traz a questão se o paciente parar de pagar, nós interrompemos e nós assumimos, né, a situação. Agora, se o cliente tiver com scorecard baixo, ele tiver sujo, ele passar o cartão dele, tiver limite, nós vamos aceitar normalmente. Nós não temos nada hoje que barre essa situação, tá? Mas enquanto do pagamento do tratamento em si, aí entra na inadimplência e nós assumimos aí a questão do risco, né? Porque ele parou, nós vamos assumir aí a questão do pagamento.
Doutor Léo fez um comentário, né? Sem dúvida, mais uma possibilidade. Certeza que será mais uma opção de Uhum. inclusão de pacientes que não tinham condições. Tá. Doutor Paulo, desculpa a pergunta, mas ainda não uso Ah, selfie. sim. Fiquei perdido com a Uhum. quantidade de alinhadores. O paciente paga Tá. 30 pares, mas e se precisar de 12, por exemplo? Ah, sim, doutor. É Ok, sempre só o ok. pagamento. Deixa eu voltar aqui, doutor. Vamos voltar na tela aqui para a gente poder falar com precisão aí para o doutor, para facilitar. Deixa eu entrar, procurar a tela aqui. Só um momento, por gentileza. Aqui, achei. Deixa eu compartilhar. Tá. Ok. Então, aqui, doutor, o que nós fizemos? Nós fizemos uma simulação. Tá? Então, quando o doutor faz o seu planejamento lá no aorto e verá quantos alinhadores darão, por exemplo, o tratamento dará 10 alinhadores superior e 20 inferior, ou seja, 30. Então, esses 30 já vai aparecer aqui no aligner back para o doutor o número de alinhador que o doutor precisa. Se for um paciente B, e aparecer 50, o 50 vai aparecer aqui, tá bom? Então, esse número de 30 aqui é um número exemplo que nós colocamos para apresentar, mas vai depender do número de alinhadores daquele paciente. E aqui ele vai fazer a subtração. Bom, são 30. 12 é da primeira fase. Quantas falta? Quantos alinhadores sobram para as demais fases? 18. Tá? E assim de forma sucessiva. Tá? Se ficou claro, senão qualquer coisa a gente Só explica de uma outra complementando a forma. questão do selfie, o selfie, os alinhadores são enviados por fase, de 3 em 3 meses. São 6 pares, por isso que a gente troca 2 pares por mês, por isso dá o total de 12. Então, o conceito selfie é enviar de 3 em 3 meses, a gente chama de fases. E aí permite você parar, continuar, replanejar, quando fazer uma correção durante o tratamento. Então, esse é um conceito, é um modelo de negócio um pouco diferente do modelo que a gente está acostumado aí, que você recebe um pacote com todos os alinhadores juntos. É uma opção Uhum, do self. A doutora Elaine comentou, né? As vantagens tributárias, penso, se trabalha no PJ, o valor do alinhador não engrossa o seu faturamento bruto e pode colaborar para manter sua alíquota de tributação mais baixa. Exatamente isso. Doutor Renato, né? Aproximar o valor mensal das parcelas dos alinhadores aos aparelhos tradicionais é um grande avanço. uhum. Perfeito. E a doutora Kênia também falou, né? As notas fiscais serão emitidas a cada pagamento efetuado pelo paciente, Dani? Pagamento considerando fase, né? Considerando fase, por Cada fase. pagamento. Isso. Isso, isso. E doutor Elias, e nota fiscal vai para o paciente, sempre a Uhum. declaração de imposto de renda. Acredito que Sim, no caso ele só pode declarar o serviço do sim. dentista, né? E não o valor total do alinhador mais serviço. Isso Isso, mesmo. isso. A nossa nota é de produto, né? A nota de vocês é de serviço. Aí é uma questão também de estar sempre às claras, né? Deixar bem claro para o paciente desde o início. Olha, a nota fiscal eu gero é o valor de para que daqui um ano chegou março para fazer, né, um imposto de renda e depois aí acaba caindo do cavalo um pouco. Então é deixar realmente desde o do princípio da primeira avaliação essa ciência que a nota fiscal que ele vai declarar é com base na nota apresentada aí pelo serviço, pelo ortodontista. Certo. Mais alguma dúvida, pessoal? Aqui no nosso chat? Aparentemente Não. não, Dani, tudo Ok, ok. É o que o legal. Dani falou, né? Nós vamos disponibilizar depois materiais, né? Que vai ficar Sim. tudo bem explicado passo a passo, como o doutor pode selecionar lá na plataforma. E também nós vamos ter todo o suporte aqui da Adtech, tanto comercial quanto clínico, né? Para ajudar o doutor aí nesse início desse lançamento na SELF. Legal. Pessoal, então acredito que seja isso, né? Não tem mais nenhuma dúvida. Dani, quer fazer mais algum comentário? Não, Doutora não, Elaine, agradecer, agradecendo. agradecer também a disponibilidade de vocês. Conte com a gente, trago sempre informações, dúvidas. Realmente estamos aqui
para ajudar e para estender a mão e ser útil, né? Poder contribuir na parte clínica, na parte comercial e poder trabalhar todo mundo junto. É isso Obrigado. Pessoal, aí. é, entendo que a gente apresentar aqui algumas dúvidas não, né, não surgiram ainda e pode surgir no decorrer do processo. Então, minha sugestão é qualquer dúvida, entre em contato conosco. A gente tem o 0800, tem o chat lá, a Ângela, né, que é o nosso atendimento eletrônico, e entre em contato conosco, qualquer dúvida. Tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar e esclarecer. Não fique com, será que vai funcionar assim? Será que vai ficar? Pode entrar em contato conosco. Vai ser sempre alguém treinado lá para dar esse retorno para vocês. Agradeço aí a atenção de todos, agradeço a apresentação do Dani, da Luísa aí nos Obrigado, ajudando nesse obrigado. processo. Muito obrigada. Pessoal, eu coloquei o telefone da nossa central aqui no chat, tá? Como o Maurício falou, nós estamos à disposição, caso surjam dúvidas nessa seleção de pacote, vocês podem entrar em contato direto pela central do 0800, tá? Eu acho que E está é isso, muito faltando 0800, está faltando o número aqui, né? E aqui Isso. o Marcelino pergunta quando a plataforma entra em Ah, funcionamento. sim. sim. Isso que eu ia falar. É. Vai lá, Dani, fala, dá a A, notícia quando a plataforma vai entrar em a funcionamento. plataforma já está ativa, já está funcionando, tá bom, doutor? Já pode começar a usufruir aí desse recurso a mais. Ah, aqui, Elias comenta, né? O tempo de resposta está complicado. A gente melhorou isso já, esse processo de tempo de resposta já melhorou bem. Pode ser que em alguns momentos, pode ter algum pico, mas minha sugestão, deixa lá que a gente tenta responder assim que tiver condições. E o 0800 está faltando, o número agora foi completo, né? Agora Já foi. foi, desculpa, Beleza. pessoal. Você fez um 0800 resumido, né, Luísa? Cortei Abreviado. o número. Desculpa, viu? Certinho, pessoal. Então, boa noite a todos. Muito Obrigado. obrigada, Dani. Obrigada, Boa Maurício. noite. E estamos aí à disposição. Uma boa noite. Obrigado. Tchau, Boa noite. pessoal. Tchau, Tchau. 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 Obrigado.